Se você vai prestar o concurso de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e está em dúvida de quais matérias deve focar o seu estudo, então fique comigo, porque nesse vídeo eu preparei um raio-x das matérias de maior peso nessa prova. Eu sou a professora Ana Cláudia Filippini e estou aqui no canal da Nova Concurso para te trazer o que há de mais atualizado a respeito de concursos públicos. Mas antes de começar, eu quero te convidar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para que a Nova continue a produzir conteúdo de qualidade para você. Vamos então a esse raio-x das matérias e quais as matérias que deve sim dar um enfoque maior nesse concurso. Vou começar relembrando deste concurso. É um concurso que está com as inscrições abertas até o dia 7 de julho. São 60 vagas para o cargo de analista judiciário, o requisito é ensino médio, a banca é a OCP e as provas estão agendadas para o dia 24 de agosto. Tá? Vamos falar um pouquinho das provas. Eu tenho duas avaliações. Eu tenho uma avaliação objetiva composta de 60 questões e eu tenho uma avaliação discursiva que é composta de uma redação. O que o edital fala a respeito disso? O edital, ele traz aqui essas duas avaliações, tá? E ele elenca quais são as áreas de conhecimento cobrada, mais o número de questões e a pontuação. A primeira coisa que eu falo, que eu preciso te dizer, é com relação ao peso. Perceba que na prova objetiva não tem diferenciação com relação a disciplinas, porque todas têm peso 1, tá? Cada uma dessas disciplinas, cada questão vale um ponto. Então, eu não tenho nenhuma parte que tenha um valor diferente, diferenciado, que faça você, não, eu preciso focar nisso. Não. Mas eu tenho um pequeno detalhe. Eu tenho uma prova discursiva, e essa prova discursiva, ela não está especificada quais são as áreas do conhecimento que ela vai cobrar. Então, ela pode cobrar qualquer uma dessas áreas. Agora, lógico, se a gente for pensar de forma olhando essas matérias, a probabilidade de cobrar matemática, raciocínio lógico e informática numa questão discursiva, ela é muito pequena. Então, a probabilidade é que seja das demais. Pode excluir? Não, mas confesso que eu nunca vi uma discursiva cobrando nenhuma dessas áreas, tá? Mas é para saber que sim, a gente tem a prova discursiva. E na prova discursiva, uma das questões é a língua portuguesa. Agora sim, a gente vai olhar como que fica a estrutura dessa prova, tá? Se eu olhar aqui a estrutura dessa prova, eu tenho uma prova objetiva valendo 60% e uma prova discursiva valendo 40%. Um detalhe, tá? Para eu ter a minha redação corrigida, eu preciso ter feito uma quantidade mínima. E não basta só isso. Eu preciso que estar naquela lista de correções, né? De ter atingir um determinado número para ter a minha redação corrigida. Mas vamos pensar uma coisa de cada vez. Quando eu mostro essa planilha, por que eu estou mostrando esse gráfico simples? É para mostrar que eu não posso deixar a dissertativa para lá. Eu preciso sim estudar. Que vai mostrar, que inclusive é uma dica que eu vou dar no final, eu vou dar para você 5 dicas para o seu estudo com relação a essas disciplinas, e uma dessas dicas, eu já adianto, é a discursiva. É manter o estudo também na discursiva. Isso faz com que o seu estudo em língua portuguesa também possa ser usado para essa discursiva. Então perceba aqui, 60% da prova na prova objetiva e 40% na discursiva, que mostra que é uma quantidade de pontos muito grande que faz com que você tenha, sim, que voltar o seu estudo para ela. Agora vamos para a objetiva, para a gente falar um pouquinho dela. A estrutura da prova ela é dividida no edital de acordo com as questões. São 60 questões divididas da seguinte forma. Língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, noções de informática são 8 questões. A legislação, que é a legislação específica do tribunal, 6 questões. Depois, eu tenho uma série de disciplinas com 5 questões. Então, eu tenho constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal, totalizando o que? 60 questões.
Vou pôr mais uma vez no gráfico para ficar mais fácil, para que você visualize essas disciplinas conforme a correspondência, né, a porcentagem com relação à prova, tá? Dessas 60 questões, eu tenho o quê? 14% das disciplinas de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e noções de informática. Detalhe, essas disciplinas, elas são básicas de qualquer concurso público. Só tem um detalhe, né? Porque a gente pensa em concurso de nível médio e concurso de nível superior, elas são disciplinas que elas têm uma incidência nos dois concursos, tá? Tanto de nível médio como de ensino superior. A diferença é o grau. Pegando uma prova de nível médio, percebe que o grau de exigência de língua portuguesa, de matemática, raciocínio lógico e de informática é maior. É isso mesmo que eu estou falando. É isso mesmo. Eles dão uma cobrança maior nessas disciplinas. E é interessante pensar nisso. Por quê? Porque há uma necessidade de estudar e essas matérias elas vão ser aproveitadas em qualquer outro concurso que você faça. Se você quer outro concurso, essas 3 matérias, elas são os coringas, elas são as bases de qualquer concurso. Eu tenho outras que também são? Tenho. Como, por exemplo, constitucional e administrativo. Constitucional e administrativo caem em todos os concursos públicos. São raríssimas exceções a que não tem a incidência dessas 2 disciplinas. Assim como língua portuguesa, tá? Língua portuguesa, tirando, por exemplo, o CNU da versão do 2024, que não teve em todos os blocos, ela é uma disciplina que sim, ela é cobrada em quase todos os concursos públicos. Então, se você já está estudando, legal, porque você já vai ter conhecimento nessas disciplinas. Se você não está, ainda dá tempo e você também vai poder usar caso você tenha intenção de outros concursos públicos. Então, aqui eu tenho esses 14% para essas 3 disciplinas básicas, né? Língua portuguesa, matemática, com raciocínio lógico e mais a informática. 10% da prova corresponde à legislação, e guardem isso, tá? Marque legislação, porque legislação conta, e eu, inclusive, eu vou mostrar com relação à ordem, né, de critério de desempate, e essa sim vai ser o diferencial da prova, tá? A legislação, ela pode ser sim o diferencial para a sua nota e a sua classificação. Eu tenho também as outras disciplinas que correspondem a 8% da prova, e aqui a gente tem constitucional, administrativo, civil, processo civil e processo penal, que não aparece aqui, mas está aqui marcadinho no mais clarinho do mapa. Essas são as disciplinas. Então percebo que essas disciplinas de direito, essas noções de direitos, ela tem o mesmo percentagem, são só 5 questões. Mas se eu for olhar o conteúdo programático, esses só 5 questões, é muita matéria, é muita coisa. E um concurso desses, uma questão, ela vale a sua aprovação ou a sua reprovação. Então, precisa estudar? Claro. Mas quais seriam as prioridades? Agora sim. Como que eu vou estabelecer essas prioridades? Primeiro, eu já falei, língua portuguesa. Por que língua portuguesa? Porque eu tenho 2 partes importantes. Tanto a objetiva, que são 8 questões, como também a dissertação. A dissertação, ela demanda conhecimento dessas regras gramaticais, ela pede as noções de coesão, de coerência no texto. Então, a língua portuguesa seria a chave desse concurso. Então, ela sim seria a matéria que, se eu fosse dizer, estude, dê um gás, dê uma força, seria nessa matéria. E com relação às outras? Agora eu vou para o critério de desempate para que você possa entender quais são as matérias que esse concurso ele considera como importantes, tá? Aqui a gente tem o segundo critério de desempate, na verdade o primeiro critério de desempate é a idade, o segundo com relação às notas, que mostra a preferência da banca, tá? Lembrando que a matemática com o raciocínio lógico e a informática são também 8 questões, mas elas não entram no critério de desempate. A que entra no critério de desempate é a legislação. E essa prova de legislação, que são 6 questões, e ela corresponde a 10% da prova. Então, legislação, sim, legislação é uma matéria que você tem sim que saber. O que mais que eu tenho aqui? Aí eu já entro para os 2 coringas, tá? Constitucional e administrativo.
E já vou para civil, processo civil, penal e processo penal, que são as matérias que o edital definiu como critério de desempate, que faz com que tenha mais ou menos uma ideia da ordem de prioridade que deve ser dada. Primeiro, língua portuguesa, depois a gente tem, eu já iria para a segunda dica, para a legislação, para tentar uma boa nota na legislação, mesmo porque a legislação ela é critério de desempate. As duas que não estão no critério de desempate, mas por conta da quantidade de questões, que é matemática com raciocínio lógico e mais a informática, que são 16 pontos nessa relação, e depois a gente entra nas matérias que valem cada uma delas 5 pontos. Aí já tem a ordem, né? Constitucional, administrativa e depois as demais. Tem mais para falar? Tem. Aqui eu tenho que falar da discursiva. A discursiva, ela tem no próprio edital, ela tem já os pesos, tá? De cada um dos elementos. Então, atendimento ao tema, a informatividade, a argumentação vale 10 pontos. As normas padrão da língua portuguesa, mais 10 pontos. A coerência, 10 pontos. E o atendimento à tipologia, mais 10 pontos, fazendo com que a redação ela tenha o valor de 40 pontos. 60 na objetiva, 40 na discursiva. Agora eu vou te dar dicas para esse estudo e como estabelecer as prioridades. Primeira dica, eu já falei, dê atenção especial para a língua portuguesa. Se você é bom de língua portuguesa, estude pelo menos 4 vezes por semana. Por que 4 vezes? Porque tem 7 dias. Então eu estou pensando mais ou menos assim, vai fazer um ciclo de estudos de 7 dias, cada um dia sim, um dia não. Um dia você estuda português, o outro não. Um dia outro você estuda, outro não, e assim por diante. Quando chegar no 7º dia, é o dia da revisão, é o dia de fazer questões. Então, 6 dias fazendo essa alternância. Isso se você já é bom de língua portuguesa. Se não, coloque pelo menos 1 hora por dia, meia hora por dia, ou quanto tempo você tiver de língua portuguesa, mas veja língua portuguesa todos os dias. Essa é a primeira dica que eu te dou com relação à priorização das matérias. A segunda, faça uma redação por semana. Isso mesmo. Você faça uma redação para quê? Para treinar aquela questão discursiva, que tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, e tem que ter de no mínimo 20 linhas, no máximo 30 linhas, e eu já te dou uma outra dica com relação à discursiva. Faça 30 linhas. Faça o teste, comece. Se você não consegue escrever 30 linhas na primeira vez, comece com um número menor e vai aumentando. Mas faça e faça mesmo pelo menos uma questão discursiva por semana. E você vai fazer com base no quê? Claro, no conteúdo programático. Essa é a minha terceira dica. Você vai pegar o conteúdo programático para você treinar a sua questão discursiva. Com exceção de matemática, raciocínio lógico e informática, que eu já falei, que é uma probabilidade remota até. Mas o que você faz? Você vai lá no edital, olhe a primeira, o conteúdo programático de direito constitucional. Ah, eu quero falar de direitos fundamentais. Pegue um direito fundamental, pegue direito à liberdade e tenta fazer uma redação com base nesse tema. E vá fazendo pelo menos uma por semana e uma de cada um desses conteúdos programáticos. Essa é a minha terceira dica. Quarta dica, faça o seu material de resumo. Cada vez que você estudar, faça um mapa mental, faça um resumo mais curtinho, faça mnemônicos, use material grifado. Eu não sei como que você gosta de estudar, mas tenha um material de revisão, porque esse material ele vai ser revisto pelo menos uma vez por semana e também antes da hora da prova, que vai ser um material que você vai bater o olho e vai te ajudar a relembrar antes de você começar a sua prova. A última dica que eu te dou é faça questões da banca. Ah, mas a banca não foi a mesma banca do último concurso. Não tem problema, não tem problema. Faça questões da banca, porque isso vai te ajudar e vai te ajudar muito. E a Nova também está te ajudando. Ela está oferecendo um curso introdutório 100% gratuito. O
O curso de R$ 297 está saindo de forma gratuita e ele é um curso, como eu disse, introdutório, atualizado em videoaulas, tem plano de estudos feitos por especialistas, tutoria especializada, que é o nosso Tira Dúvida, o áudio e material das aulas para download, professores especialistas e certificado de conclusão, tudo isso de forma gratuita para você, para te ajudar no seu estudo e garantir a sua aprovação. E eu espero que tenha gostado. Até a próxima e bons estudos!